Quantos estão felizes nessa noite? Pode dizer glória a Deus? Há uma presença gostosa de Deus nessa casa. Ninguém pode ignorar que a casa está impregnada da presença majestosa de Deus. Queria pedir meu nobre técnico um pouquinho de retorno aqui nessas caixinhas. O som está excelente, né? Aliás, o pastor Marcelo sempre teve bom gosto em vir a este templo, adorar a Deus nessa igreja, ouvir esse grupo de louvor, poder louvar junto com eles. Esse vozeirão dessa menina que acabou de louvar aqui me deixa assim muito motivado a servir a Deus. Que Deus continue usando o talento dos músicos que Deus levantou nessa igreja, para o nome do Senhor Jesus continuar sendo glorificado. Meus agradecimentos ao meu nobre e digníssimo pastor Marcelo Bruni por me ofertar este altar nessa noite para poder compartilhar de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 5 da primeira epístola que João escreveu. Vamos ao capítulo de número 5 da primeira epístola escrita pelo apóstolo João. Para os novos convertidos, se você quiser vir de trás para frente da Bíblia, é só você abrir em Apocalipse, passar por Judas e já vai chegar em 1 João. Capítulo 5, verso de número 4. Quantos acharam João? Pode dizer glória a Deus? 1 João capítulo 5, verso 4, diz: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode repetir essa última parte do texto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala mais forte. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, este é o tema. Nós queremos tomar por base exatamente esse texto e essa segunda parte do texto para compartilhar com vocês de uma palavra que Deus pôs no nosso coração. Escute isso, meu nobre, minha nobre, meu irmão e minha irmã. A fé, ela é a célula máter, ela é a célula mãe, ela é a força motriz da nossa praticidade de vida cristã. Se você pegar e sacar da Bíblia a palavra fé, a Bíblia vai passar a ser um livro como qualquer outro livro que você conheça. O que diferencia a Bíblia Sagrada dos demais livros que a gente conhece é esta palavra de apenas 2 letras, chamada fé. Essa palavra, ela é tudo. Essa palavra está inserida em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo disse: agora, usando um advérbio de tempo, ele diz: agora, neste tempo complexo, neste tempo de adversidade, neste tempo de reveses, neste tempo de turbulência, de ventos contrários que assopram com ímpeto contra nós, contra os nossos sonhos, contra nossos ideais, contra a nossa vocação, contra a nossa chamada, ventos contrários que assopram contra a nossa saúde, assopra contra a nossa finança, assopra contra as nossas famílias. Paulo disse: agora, neste tempo extremamente complexo, nesse tempo difícil e trabalhoso, o apóstolo Paulo disse: agora permanecem
esses três. E dentre os três ele destaca a fé. Permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior dos três é o amor, porque nenhum dos três trabalham sozinho, eles interagem entre si. Você não tem como ter fé sem ter amor, você não tem como ter fé sem ter esperança, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas é a certeza do que nós estamos esperando da parte de Deus. De maneira que a fé e a esperança, elas andam junto, como a fé, a esperança e o amor andam juntos, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor nunca falha. Então, na verdade, a fé aparece como elemento chave nesse processo de praticidade de vida cristã. A razão pela qual eu deixei o meu lar nesta noite para estar aqui, a razão pela qual você deixou o aconchego do seu lar, sabendo que amanhã, talvez 5 da manhã, 6 ou 7, você terá que ir ao trabalho, encarar condições cheias, você vai ter que encarar uma semana de labuta, e seria hoje o seu último dia de descanso no final de semana que Deus te deu. Você poderia estar agora no seu sofá, com um saquinho de pipoca, comendo uma pipoca, assistindo um filme, relaxado, exatamente para descansar o seu corpo na perspectiva de encarar as novas labutas que te aguardam na semana que está na iminência de entrar, mas você abdicou-se de tudo para estar aqui nessa noite, porque uma força descomunal, uma força que está intrínseca na sua natureza, uma força motriz chamada fé, moveu você para cá, para a casa de Deus, porque Jesus prometeu que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria no meio, e esta casa está impregnada da presença dEle. Há uma fragrância dentro desta casa, é a fragrância da rosa de Sarão, é a fragrância do lírio dos vales, é o brilho da estrela da manhã, é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para o diabo. E quantos creem nisso, levanta a mão e solta um brado de glórias ao nome de Jesus. De maneira que a Bíblia diz assim: sem fé, repete comigo, sem fé, é impossível, agradar a Deus. Você pode ser psicólogo, você pode ser professor, você pode ser arquiteto, você pode ser filósofo, você pode ser empresário, você pode ser uma pessoa abastada financeiramente, você pode, na verdade, desfrutar de um status social extremamente elevado e ter, assim, virtude de ser uma pessoa meiga, amável, dócil, cortês, e ser uma pessoa excepcional. Nada disso vai possibilitar você agradar a Deus. A única forma que a gente tem para agradar a Deus é através da fé. E o texto já está dizendo que existe alguma coisa impossível para mim e para você. O texto está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, número 1, creia que Deus existe. Número 2, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus está aqui nessa noite. Quantos creem que Ele está aqui nessa noite?
Ele está aqui nessa noite com a mão cheia de galardões. Ou seja, ele está com as mãos cheias de donativos. Ele está com as mãos cheias de presente para doar para mim e doar para você. Mas você só terá acesso à mão de Deus para pegar um desses galardões, para pegar um desses donativos ou um desses presentes, se você tiver fé. Eu vou repetir, se você tiver fé. Sem fé você vai sair daqui vazio, sem fé você vai sair daqui para baixo, sem fé você vai sair daqui se sentindo minúsculo, impotente, fracassado, arrasado, falido, achatado, sem fé. Mas com fé você sai como um gigante, com fé você sai renovado, com fé você sai encorajado, com fé você sai animado, com fé você sai liberto, com fé você sai sarado, com fé você sai abençoado, com fé você sai cheio do Espírito Santo. Quem tem fé, solta um brado de glórias ao nome de Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Agora, é interessante que a fé é o firme fundamento do que a gente não vê. Hello, o que eu disse? A fé é o firme fundamento do que a gente não vê. Logo, a fé não anda por vista. Então, certo, como hoje é domingo, Jesus disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria no meio. Mas quem já viu Jesus aqui nessa noite? Quem já conseguiu apalpá-lo? Quem já conseguiu tocá-lo? Nenhum de nós conseguiu tocá-lo. Mas ele um dia disse assim: bem-aventurado, feliz aquele que não viu e crê. Quantos são felizes aqui nessa noite? Solta um brado de glória a Deus. Então a fé, ela na verdade não anda por vista. Além de não andar por vista, a fé não tem corrimão. O que é isso? Por exemplo, vou descer aqui. Segurei em algum corrimão para descer? Não. Vou subir de novo. Tem algum corrimão para me segurar aqui? Não. A fé não tem corrimão. Ou você crê ou não crê. Não tem nada, nem lugar nenhum para você se autossustentar, a não ser na palavra de Deus, para você desfrutar da bênção que Deus já reservou para mudar o seu destino, a sua sorte, ainda nessa noite. Eu vou profetizar de novo. Ainda nessa noite haverá uma intervenção sobrenatural da parte de Deus para mudar a sua sorte, para mudar o teu destino, para levar cativo o teu cativeiro, para remover o próprio da tua alma, quebrar o arco, cortar a lança, queimar o carro no fogo, soltar a tua vida de amarras espirituais em Jesus. Mas eu não vejo isso e não tenho absolutamente nada que me dê suporte para mim acreditar nisso. Mas eu fico seguro na palavra de Jesus que disse: olha, a despeito de você, Samuel, não ter nada para segurar e não ver absolutamente nada que dê suporte à sua fé, só o fato de você ter colocado um bom terno, você mulher ter se arrumado, você ter se maquiado, e alguém que não te conheça de repente diz: vai a alguma festa? Não. Ué, por que está tão bonita? Por que essa elegância toda? É porque eu vou ao templo. Ué, você vai ao templo fazer o quê? Eu vou adorar. Eu vou adorar porque o Deus que eu sirvo, Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu vou adorar e vou botar a minha melhor roupa,
Vou fazer a melhor maquiagem, porque ele merece, eu belo, formoso, lindo, aberto, solto, livre, para adorar, para glorificar quem pode adorar, só a melhor adoração. Agora você vai observar que tudo isso que eu estou falando que você pode fazer, não tem a mínima chance de se fazer alienado da fé. Tudo que você vai fazer, se você mete a mão no bolso, tira uma moeda para ofertar, uma moeda que eu digo, uma nota para ofertar. Se você tira o seu dízimo para pagar o seu dízimo, se você jejua ao longo da semana, sem que o pastor esteja perto de você, dizendo, você tem que jejuar. Se você levanta de manhã e por uma questão de reverência e temor de Deus, dobra os seus joelhos no pé da cama e diz, Deus, obrigado. Tanta gente virou a cabeça no travesseiro para lá e para cá e não dormiu. Mas a tua palavra diz que é tua quem dá aos teus amados o sono. E eu vim aqui para te louvar pela noite de descanso. Tu repôs as minhas energias e eu vou poder encarar 8 horas de trabalho. Aí você levanta e coloca lá uma música no seu iPod, coloca lá no ouvido, entra no trem ou no ônibus e está todo mundo reclamando da vida, falando mal da Dilma, falando mal do governo, promovendo exatamente manifestações em todos os lugares e você está ali adorando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Por que você faz tudo isso? Você faz tudo isso porque tem uma força motriz no teu interior e ela se chama o quê? Fé. Não, quero escutar. Ela se chama o quê? Fé. Fé. E aí João disse assim, João, o texto que a gente leu nessa noite, João disse assim, esta, usando um pronome demonstrativo, dizendo esta, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é vitorioso aqui, solta o brado. Agora escute isso. Aqui nessa noite, tem 4 tipos de pessoas. O que eu disse? 4 tipos de pessoas. Aqui tem 4 tipos de pessoas. Quem são esses 4 tipos de pessoas que estão aqui nessa noite? Número 1. São aquelas pessoas que creem em Deus. Quantas pessoas aqui creem em Deus? Levanta a mão e diga amém. Amém. Parece que todos aqui creem em Deus. E uma das condições para agradar a Deus é crer nele. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Só que existe um grupo de pessoas aqui nessa noite que creem em Deus, mas elas não têm fé para desfrutar de um milagre da parte de Deus. Parece algo paradoxal. Como é que pode uma pessoa crer e, no mesmo tempo, não ter fé o suficiente para chegar na mão desse Deus que é galardoador daqueles que o buscam e tirar o seu galardão, tirar o seu presente, tirar a sua dádiva? Eu vou ilustrar isso com um pai de família que aparece na Bíblia. O filho dele, o diabo queria matá-lo no fogo, queria matá-lo na água, afogado. E esse pai desesperado, quando o diabo pegava o seu filho e queria matá-lo no fogo, ele vinha cercar a fogueira. Quando o diabo queria matar o menino afogado na água, ele cercava ao lado, porque o menino estava possesso por uma legião de demônios e era quase que impossível controlá-lo diante da força antagônica, da força macabra que o possuía. E esse pai foi ficando cansado, foi ficando exausto diante daquele quadro sombrio, escuro, turvo, nublado,
que havia se desenhado no contexto da sua casa, da sua família. E ele pegou aquele menino e levou até os discípulos de Jesus. E chegou lá, os discípulos, suaram a camisa e não conseguiram liberar o menino daquela casta de demônios. Nesse inteirinho, Jesus vem chegando, aquele pai exausto, não aguenta o quadro feio que havia se desenhado na sua família e se joga nos pés de Jesus e diz: Senhor Jesus, por favor, me ajuda. Estou extremamente cansado, estou esgotado. Eu não aguento mais proteger o meu filho. Fugiu a minha condição de protegê-lo. Trouxe os teus discípulos, eles não puderam fazer absolutamente nada pelo meu menino. Me ajuda. Ao Senhor Jesus, para estimulá-lo, chega para ele, olha para ele e diz: homem, tudo é possível ao que crer. Em vez daquele homem se sentir encorajado diante da palavra de Jesus, seu semblante se abate, porque ele dá uma resposta a Jesus um tanto incoerente. Ele diz assim: Senhor, eu creio. Aí, no mesmo tempo que ele diz eu creio, ele grita e diz assim: me ajuda na minha falta de fé. Você vê, parece um paradoxo, uma incoerência. O cara está dizendo que crê, mas está pedindo ajuda, dizendo: me ajuda na minha falta de fé. Então tem gente na igreja assim. Tem gente que dizima, tem gente que oferta, tem gente que canta, tem gente que celebra, tem gente que não perde um culto, tem gente que jejua, tem gente piedosa, abnegada, que lê a Bíblia, que vive uma vida de um testemunho altamente nobre, mas acontece que elas têm uma dificuldade descomunal, indescritível, para contar um testemunho acerca de um milagre na vida delas, porque de fato elas creem em Deus, mas na hora de pegar o galardão da mão de Deus, elas não têm fé o suficiente para desfrutar de tal milagre. Mas o que é bom é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Talvez você chegou aqui assim: eu creio em Deus, mas estou passando por um quadro tão difícil na minha vida. E já brincaram, pastor Samuel, tanto com a minha fé, fazendo promessas levianas, pseudos profetas, com pseudas profecias que nunca se cumpriram na minha vida, que eu coloquei uma barreira, eu coloquei um antivírus. Eu vou na igreja, eu canto, eu louvo, eu adoro, mas quando falo em milagre eu me fecho. Mas nessa noite, Jesus vai te ajudar na sua falta de fé. Não, eu vou profetizar de novo. Jesus vai te ajudar na sua falta de fé. Aleluia! Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na medida que você está ouvindo a palavra de Deus, está crescendo dentro de você algo que vai ser instrumento para Deus operar o seu milagre ainda nessa noite. Só quem crê libera um brado de glórias, glória a Deus, aleluia. Em segundo lugar, tem gente aqui que tem pequena fé ou pouca fé. Você lembra do Pedro? Jesus vem andando por cima das águas, contrariando a lei da gravidade. E Pedro grita e diz assim: Senhor Jesus, se és tu que está fazendo este algo assim preponderante, extraordinário, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse assim: vem, Pedro. E aí Pedro, numa linguagem nossa, fecha os olhos, porque a fé não anda por vista, e põe o pé na água e começa a andar por cima das águas.
Mas de repente ele abre o olho e olha o volume das ondas e escuta o barulho do vento. Aquilo tem influência na sua atitude de fé. E ele tira o foco de Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e concentra o seu foco no barulho do vento e no volume das ondas. E aí ele começa a afundar. Quando a água chega aqui, que ele percebe que vai morrer afogado, ele grita: me ajuda, me socorre!